Amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, o evangelista Wellington Ramos, trazendo para você palavra de Deus, instruções que edificam e lhe dá entendimento, crescimento espiritual e trabalha no seu consciente racional para que você seja alcançado pelo conhecimento da palavra de Deus. Eu quero vos trazer, meus amados irmãos, nesta hora, uma instrução que eu tinha anunciado no Face sobre as 3 atitudes ou ações que uma pessoa precisa tomar para alcançar ou receber o dom gratuito de Deus, que é a salvação que Ele nos proporciona a todos, sem exceção de pessoa. Então convido você agora para a gente estar aprendendo sobre isso. Eu quero ser rápido e objetivo para você entender de uma forma simples, porque o Evangelho ele é simples. Ele não tem dificuldade de se pregar e nem de se compreender. Quem dificulta são os homens. O Evangelho é simples, tanto para pregar como para se ouvir e compreendê-lo. Então eu quero levar essas 3 atitudes ou decisões que uma pessoa precisa tomar em sua vida para receber o dom gratuito de Deus para a sua salvação. A primeira atitude que uma pessoa precisa ter é ouvir a palavra de Deus. Ela precisa ouvir, ela precisa se disponibilizar-se, se abrir, se entregar aos seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Pois está escrito lá em Romanos capítulo 10, no versículo 17, que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Observe, o ouvir da palavra de Deus, não é ouvir de qualquer outra coisa, não é ouvir da igreja, não é ouvir da organização religiosa, não é ouvir da doutrina que o homem dá, não é ouvir da tradição, não é ouvir de nenhuma outra coisa, é ouvir da palavra. A fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então a primeira coisa que você precisa fazer, que o ser humano, que todas as pessoas precisam fazer, é ouvir a palavra de Deus. É parar e usar a sua inteligência que Deus deu para raciocinar, analisar o que está ouvindo. Porque o Senhor Jesus Cristo, quando Ele dá a ordem aos seus discípulos para a missão primordial da igreja, que é pregar o Evangelho, Jesus diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Olha, ele diz pregar. Pregar é anunciar. Pregar é ensinar. Pregar é mostrar. Jesus está dizendo, vá, anuncie, pregue, fale. E quem tem que ouvir é as pessoas. Ele diz, quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Então quem crê, aqueles que vão ouvir, aqueles que vão ser advertidos, orientados, ensinados, não é? Com o Evangelho, aqueles que creem serão salvos. Então, o primeiro passo é ouvir. E a Bíblia nos ensina que como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? E aí Jesus enviou e continua enviando pessoas para pregar o Evangelho, para que todos ouçam e creiam para a sua salvação. Então, o primeiro passo, primeira atitude que uma pessoa precisa fazer é ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas que ignoram, tem pessoas que não dão crédito, tem pessoas que desprezam isso dentro da própria igreja evangélica. Tem pessoas que colocam outras coisas, passam a ouvir fábulas, ouvirem outras coisas que lhe agradam, mas não querem ouvir a palavra de Deus. Estão perdidos, vão se perder. Estão andando em conceitos malditos e errôneos. Porque a palavra de Deus é lâmpada e luz para os nossos pés e nossos caminhos. É ela que nos conduz, que nos guia em caminho seguro. Aleluias. É a palavra de Deus. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados que ouvem e praticam a palavra de Deus. É preciso ouvir e é preciso alguém que pregue para que outros possam ouvir. Então o primeiro passo que uma pessoa precisa tomar para alcançar e receber a graça de Deus, que é a salvação da sua alma, é ouvir a palavra de Deus, a pregação do Evangelho. Por isso que é tão importante, é por isso que eu, nos meus vídeos de instruções que tenho levado para vocês, eu tenho batido muito nessa tecla, eu prego focando isso, a palavra de Deus,
mostrando o grande erro que as pessoas estão tomando e a grande maldição na vida das pessoas que estão se desviando da palavra, estão ouvindo outras coisas, estão seguindo outras coisas, estão abrindo seu coração para receber instruções que vêm por outro lado e não pela palavra de Deus. Isso é maldição. Então, o primeiro passo é ouvir a palavra de Deus. Por isso que Jesus ele diz: não endureçais o vosso coração quando ouvires, não é, o Espírito Santo. A palavra de Deus que é levada. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, às igrejas. E o que é que o Espírito diz às igrejas? Não é essas profecias que estão nos púlpitos, não. Porque o Espírito de Deus, ele vai levar a igreja para pregar a verdade, falar a verdade, anunciar a verdade, mostrar Cristo, o caminho para o homem ser salvo. E o que o Espírito Santo diz à igreja, o que o Espírito Santo leva a igreja a pregar, a anunciar, a levar para o povo é o Evangelho Santo, o Evangelho da salvação, para que todo aquele que ouça, creia, seja salvo. Jesus disse que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. O Espírito Santo fala à igreja pela palavra. Ele não fala pelo coração do pregador. Ele não fala pelo coração do pastor. Ele não fala pelo entendimento dos profetas, dos apóstolos, dos pastores, seja lá quem for. Ele fala pela palavra, usando o instrumento que é o ser humano, aquele que ele escolheu para essa missão, para apenas transmitir o que ele nos manda falar pela palavra de Deus. É importante ouvir a pregação do Evangelho. Primeiro passo, não é? Ouvir a palavra de Deus. A importância da pessoa ouvir a palavra de Deus para não ser enganada. Não é? Porque Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: a fé, ela vem pelo ouvir. E pelo ouvir a palavra de Deus. Não é? Perdão, Efésios 2, eu troquei aqui os textos agora, né? Esse aí é Romanos 10, 17. Efésios 2, 8 diz assim: pela graça sois salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé que gera no coração do homem, a fé natural, a fé comum para a salvação, ela é gerada através da pregação do Evangelho. Ela é gerada através da palavra de Deus. O homem não pode ter fé em Deus sem a palavra. Porque o que leva o homem a ter fé em Deus é ele ouvir a pregação da palavra. Porque o homem só conhece a Deus pela palavra. A fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Depois que você ouve essa palavra, ela gera no teu coração uma fé que vai te aproximar de Deus. E você, pela graça, é salvo. Quando você passa a crer. Então o primeiro passo, irmão, é ouvir. Fica atento aí, meu irmão. Fica atento aí, meus irmãos que estão aí, né, nas igrejas. Vigia com que nós estamos sendo hoje recebedores, com o que você está ouvindo. Vigia, meu irmão. O que é que tu estás ouvindo? Em que é que tu estás sendo instruído? Será que é pela palavra? Então ser prudente, irmãos. Cuida de ti mesmo e da doutrina, para que você não venha perder a direção verdadeira de Deus, que é pela palavra. Amém? Primeiro passo. É por isso que é importante pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho da salvação. Pregar o Evangelho de Cristo. Não isso que está sendo pregado hoje aí por muitos homens dentro das igrejas. Até porque Evangelho não se prega dentro da igreja. Evangelho se prega no mundo, no campo. As pessoas indo e não ficando. E não num espaço restrito, quadrado. Evangelho não se prega na igreja. A igreja é para instruir, ensinar, orientar. É um lugar onde você já vai instruir aqueles que se convertem. Mas o Evangelho se prega na rua, no mundo, no campo. Então o que é que você está ouvindo dentro da igreja? Não é? A importância do Evangelho. Judas versículo 3, que não tem capítulo, ele fala o seguinte, que nós devemos batalhar pela fé que nos foi dada. Essa fé que nos leva à salvação. A fé comum que nos leva a conquistar o dom gratuito de Deus, que é a salvação. Essa fé que nos foi dada em nosso coração a partir do momento que nós ouvimos a palavra de Deus, a pregação do Evangelho. Essa fé gerou em nós, aleluias, foi gerada em nós essa fé.
pela palavra. Porque, escuta uma coisa, amados. As pessoas no mundo, elas têm fé. Isso é notório, ninguém pode negar. Mas a fé delas está baseada em quê? A fé verdadeira que comunica o homem com Deus, que leva à reconciliação do homem com Deus, é a fé pela direção da palavra. É a fé que está baseada nos princípios da palavra. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados que ouvem e praticam a palavra. Porque esses não vão se decepcionar, porque a sua fé não é vã. Aquele que se aproxima de Deus é preciso crer que Ele existe. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas essa fé é gerada pela palavra de Deus em nossos corações. Essa fé que leva você a receber o dom gratuito de Deus para a salvação. É quando você ouve a pregação do Evangelho. Por isso que é importante. Prega o Evangelho, irmão. Prega a palavra. Deixa as coisas de lado. Deixa os outros meios de lado. Porque o que edifica, o que salva, o que liberta, o que traz luz, entendimento, esclarecimento, o que faz o homem sábio, o que leva o homem a conduzir-se no caminho certo da salvação, é a palavra. É a pregação do Evangelho que mostra o alvo certo, que é Jesus. Então, o primeiro passo, ouvir a palavra de Deus. Segundo passo, segunda decisão. Vamos colocar assim, segunda decisão que uma pessoa precisa tomar é crer. Depois que ouve, tem que crer. Não adianta só ouvir e não crer. Porque tem pessoas que ouvem a palavra de Deus, que é ensinada, é orientada, muitas vezes assim, realmente eu gosto de ouvir, mas não crê. Crer aqui não é dizer eu creio. Crer aqui é tomar uma atitude, é se entregar àquele que você diz que crê. Aquela instrução que você está tomando, aquela orientação, aquele conselho, você tem que acreditar e colocar na sua vida como um antídoto para o melhor do seu viver. É preciso crer, não adianta só ouvir. Jesus disse, bem-aventurados é os que ouvem e praticam, não é? Os que creem, os que passam a viver. Não é só ouvir. Tem pessoas que passam 10, 20 anos só ouvindo pregação do Evangelho dentro da igreja, não é? E não se converte. Porque infelizmente essa é a verdade. Tem muita gente dentro da igreja que sua mente já ficou cauterizada, a palavra de Deus não entra mais, porque ele já entende que já está bem, só ouvindo a palavra e não praticando. Não é? A gente vê isso pelos comportamentos, pelas atitudes das pessoas, pelos frutos que nós não vemos nessas pessoas. O fruto que mostra o caráter de Cristo. Porque essas pessoas não creram ainda. É preciso ouvir e crer. Então, infelizmente, tem muita gente, sim, dentro das igrejas. Tá certo? Não estou aqui falando algo que eu não sei. Estou falando algo que eu conheço, vejo e é notório. Jesus disse, pelo fruto conhecereis as árvores. Né? Conhecereis as árvores pelos frutos. E você vê uma pessoa que está em Cristo, irmão. O que é o fruto? Deixa eu dizer aqui para você. Fruto é o caráter de Cristo numa pessoa. Não é os frutos. O fruto é o fruto do Espírito, está no singular. Agora daí, ele se divide em várias qualidades e virtudes de Cristo na vida daquele que creu em Jesus. Então, é o fruto que mostra uma pessoa que está em Cristo. Então, digo para você, segundo passo é crer. É preciso crer. Tanto é que Deus já nos adverte logo no texto áureo da Bíblia, o texto central, que nos revela o amor de Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É para todos, agora a condição é crer em Jesus. Para todo aquele que nele crê. É condicional. É para todas as pessoas. Agora a condição é crer em Jesus. E o crer aqui, é como eu já disse a você, não é dizer eu creio, tenho ele no meu coração, já nasci com ele desde pequeno, como muita gente diz. É tomar uma atitude, é se entregar, é passar a confiar, é passar a acreditar, não da boca para fora. Se com tua boca confessares e creres no teu coração, é preciso confessar com a boca, mas tem que crer com o coração. Tem gente que confessa com a boca, mas o coração não creu. O coração não está verdadeiramente para Deus. Não se entregou a Jesus por completo. Creu da boca para fora, uma crença intelectual. Mas tem que crer e submeter-se e aceitar a direção daquele de quem nós cremos, que é Jesus,
passar a segui-lo, acreditando, confiando. Crer é isso, meus irmãos. É preciso crer. O ladrão da direita que estava ali no momento da crucificação, ali com Jesus, ele creu em Jesus por quê? Porque ele já tinha ouvido a pregação do Evangelho antes dele estar naquela cruz. Ele foi contemplado pela pregação do Evangelho. E naquele momento ali da cruz, ele aproveitou a oportunidade que teve. E quando ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele creu em Jesus, ele confiou em Jesus, ele se entregou a Jesus, porque reconheceu que Jesus era Senhor. E ele creu em Jesus. Ele não só ouviu e ficou no ouvir. Ele tomou uma decisão, ainda que foi no último momento da sua vida. Mas ele tomou uma decisão. Enquanto o homem estiver aqui vivo, respirando, podendo falar, podendo tomar uma decisão nesse corpo, ele tem que tomar, porque depois que sair do corpo, depois que passar para o outro lado, não tem mais salvação. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Ouça a pregação do Evangelho, creia na mensagem do Evangelho e se converta a Jesus Cristo. Bartimeu, o texto diz que ele vivia pedindo esmola ao cego. Mas ele era cego não moco, não surdo. Ele ouvia falar sobre Jesus. Em certo momento ele ouviu que Jesus estava passando. Primeiro ele ouviu. E depois ele clamou com fé. Ele creu em Jesus. Quando ele clama, Jesus, filho de Davi, ele estava dizendo que ele era o Messias, que ele era o enviado, que ele era o ungido, que ele era o prometido de Israel. Ele acreditou em Jesus, ele creu em Jesus. Ele confiou a sua vida em Jesus, a Jesus. E ele clamou a misericórdia de Jesus, crendo quem era Jesus. Porque quando ele disse filho de Davi, ele ali reconheceu que Jesus era o prometido a Israel. Porque ele vinha da linhagem de Davi. Enquanto muitos não creram, mas Bartimeu creu e clamou o socorro de Jesus. E Jesus disse, que queres que eu te faça? Ele alcançou não só a cura física, mas a salvação da sua alma, como também a mulher do fluxo de sangue. Jesus disse, filha, tua fé te salvou. Depois ela recebeu a cura, porque o mais importante é a salvação. E depois vem a cura do corpo. Porque aquela mulher ouviu de Jesus, e ela foi a Jesus crendo, arriscou a sua vida, não se preocupou com nada, mas ela foi a Jesus, porque ela creu que ele poderia curá-la. É preciso crer, ouvir e crer. Não só ouvir, mas ouvir e crer. Então nós temos aqui, e Deus nos mostra isso, não é? Porque tem gente que ouve, diz que crê, mas não do coração. Se crer no coração, com a boca se confessa para a salvação, e se crer com o coração para a justificação. Isso é uma coisa que tem que estar entrelaçada com a outra, confessar e crer para alcançar de Deus a salvação. Romanos capítulo 10, versículo 9, né, diz isso, se com tua boca confessares e crer no teu coração, serás salvo. E vamos agora para o terceiro ponto, a terceira atitude que uma pessoa tem que tomar para receber o dom gratuito da salvação, receber a graça de Deus para a sua salvação, o favor imerecido, o bem maior da vida de uma pessoa que é a salvação. Ela precisa primeiro ouvir a palavra do Evangelho, a pregação do Evangelho, a palavra de Deus. Em seguida ela precisa crer. E depois, terceira atitude, ela precisa se converter ao Senhor Jesus. São três coisas que estão entrelaçadas em uma só, em uma atitude só: ouvir, crer e se converter. Não adianta só ouvir, não adianta dizer que crê e não se converter. Porque tem pessoa que diz eu creio, mas ainda está vivendo seus conceitos errôneos, suas ideias religiosas. Estão negando o sacrifício de Cristo, estão buscando outro meio, estão buscando outros mediadores, estão acreditando em outros intercessores, estão buscando outra forma de chegar a Deus, porque não creu verdadeiramente em Jesus, não se converteu a Ele. Porque quem se converte a Jesus toma a atitude que Paulo tomou. Paulo era um farisaico, era um homem que vivia defendendo uma religião, acreditando na verdade que a religião ensinava. Mas quando ele ouve sobre Jesus,
Ele passa a perseguir os cristãos. Depois ele crê em Jesus como encontro. E depois ele se converte a Jesus, pregando esse Jesus que ele perseguia. Ele passou a pregar. Ele se converteu a Cristo. Ele largou seus conceitos religiosos da tradição. Tem pessoas que estão há 20, 30 anos dentro da igreja e ainda não largou, não é, as tradições religiosas que aprendeu lá atrás, os costumes pagãos, né, o comportamento ímpio, as atitudes interiores no coração. Por quê? Não se converteu a Jesus ainda. É preciso se converter. Se converter é voltar. É dar uma volta de 360 graus. É sair daquela condução que você estava e voltar-se para Deus. Submetendo-se, crendo é isso. Submetendo-se a Ele, aceitando e seguindo a direção dEle sem questionar. Isso é crer e se converter ao Senhor. É o terceiro passo, é a terceira decisão, atitude que uma pessoa precisa tomar. Converter-se, arrepender-se ao Senhor, se converter, se arrepender. Ninguém se arrepende se não se converter. Tem pessoa que se arrepende, mas volta a fazer de novo. Então não se converteu. É preciso se converter. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam perdoados os vossos pecados. Foi o que Pedro disse lá no dia de Pentecostes, da festa. Atos capítulo 2, versículo 38. As pessoas perguntaram a Pedro o que devemos fazer para ser salvo. E Pedro diz, olha, arrependei-vos e convertei-vos. Eles ouviram a pregação do Evangelho. E agora eles perguntam o que devem fazer. Creram em Jesus e agora tinham que se arrepender e se converter. E Pedro dá essa orientação a eles. Aleluias. Zaqueu se converteu, se arrependeu e se converteu. Porque tem pessoas que se arrependem, mas não se convertem. Se arrependem no momento, por causa do prejuízo, porque teve uma perda. Mas depois volta a praticar de novo. Não converteu-se. Não é convertido. Continua no mesmo caminho. Convenção é você dar meia volta, retroceder, mudar do caminho que você está contrariando a vontade de Deus e voltar para a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz, Provérbios 13, 28, aquele que confessa os seus pecados e deixam, alcança a misericórdia. Tem gente que confessa, mas não deixa. Continua praticando. É preciso se converter ao Senhor. É preciso arrepender-se. Zaqueu se arrependeu. E o arrependimento é uma atitude deliberada da pessoa. Não é ninguém que força você a se arrepender. Porque Deus quer o arrependimento pessoal, voluntário, decisão própria da pessoa. Zaqueu, ele tomou uma atitude. Jesus não mandou ele dar tudo que ele tinha às pessoas, não. Ele mesmo tomou essa atitude. Um arrependimento nele, reconhecendo o seu erro. Ele disse, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais. Ele se arrependeu da prática, ele foi corrigir o erro. Tem que se arrepender, meu irmão. Não há perdão de pecado sem arrependimento, sem convenção. Se arrepender e deixar. Então, terceira atitude que uma pessoa precisa tomar. Zaqueu, ele foi maravilhoso, a atitude dele, é um exemplo para nós. A gente prega tanto, fala tanto de Zaqueu, mas não olha o que está ali ensinando a gente. Porque a Bíblia não é só para pregar, é para aprender com ela e viver o que ela ensina. A Bíblia é uma receita para a nossa vida espiritual. Zaqueu, ele se arrependeu, ouviu a pregação do Evangelho, foi até Jesus, creu em Jesus e se converteu ao Senhor, arrependendo-se da sua atitude, convertendo-se. É isso que nós precisamos fazer. Aleluias. João Batista, ele vê as pessoas vindo se batizar, mas sem arrependimento. Só queria viver a formalidade religiosa. Só queria a formalidade religiosa. Preocupada com a sua reputação religiosa, mas não tinha arrependimento. João Batista diz, quem vos ensinou a fugir da ira futura que está por vir? É preciso ter frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. Quem roubava não roube mais. Quem mentia não minta mais. Quem se prostituía não se prostitua mais. Quem era invejoso, cobiçoso, avarento não seja mais. Quem tinha sentimentos facciosos no coração, odiava, não é? Desejava mal aos outros, maquinava o mal, não faça mais isso. Se arrependa verdadeiramente, se converta dessas atitudes para o que Deus quer. João Batista, quando vê aquele povo lá, só querendo a formalidade,
Nós podemos dar uma lição hoje na igreja, muita gente vivendo só formalidade. Não há convenção porque os frutos, né, o comportamento de vida, os frutos na vida dessa pessoa não mostram o caráter de Cristo. Não mostram uma pessoa que está em Cristo. Porque quem está em Cristo deve andar como Ele andou. Não está falando de uma forma exterior de veste, não. Que muita gente acha que é só isso, mudar as vestes. É mudar o interior. Porque o que contamina o homem não é o que está fora, é o que sai de dentro para fora. Sentimento, prostituição, idolatria, né? Malícia, perversidade, tudo isso. É preciso se converter. Aí João Batista adverte aquele povo. Então, terceira atitude que uma pessoa tem que tomar é arrepender-vos e convertei-vos. Não adianta dizer que se arrependeu, que ninguém vê a sua conversão. Você continua na mesma prática, na mesma direção. Não teve convenção, arrependimento da boca para fora não serve. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Olha o que o apóstolo Pedro diz aos irmãos. Versículo 37 diz assim: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Eles ouvindo a pregação do Evangelho. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo de Deus. Então, fica aí para você esse ensino, essa instrução. Medite nisso, reflita nisso, faça uma análise na sua vida se você tomou essas três decisões em uma só atitude. Ouvir a palavra, crer e se converter. Arrependei-vos e convertei-vos para receber o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, perdão dos pecados para a vida eterna. Porque não adianta você estar numa igreja ouvindo, pregando, falando, anunciando, dizendo que crê, enquanto no seu coração você ainda não creu verdadeiramente, enquanto a sua vida ainda não manifesta o fruto do caráter de Cristo, né? O fruto do Espírito, tá certo? Vá lá ver o que é o fruto do Espírito. Não é os frutos, é o fruto, está no singular. E esse fruto ele manifesta-se em várias qualidades, virtudes do caráter de Jesus em nossa vida. Portanto, analise isso. Ouça a palavra, creia no que a palavra ensina e se converta para poder alcançar a tão grande salvação que Deus nos oferece gratuitamente. Evangelista Wellington Ramos, mais uma instrução que edifica, dá entendimento e leva você às bênçãos verdadeiras de Deus pela instrução da palavra do Senhor Jesus. Então aguardo você no próximo vídeo. No próximo vídeo vou levar uma instrução com o tema, aliás, não é? Louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado e para quem é. Essa é a próxima instrução que eu levarei para vocês, como já anunciei no Face. Louco, o que tens preparado? Esta noite pedirão a tua alma. O que tens preparado para quem é? Então aguardo você no próximo vídeo, que você assista, publique, divulgue, compartilhe, leve para outras pessoas para edificar outros. E a bênção de Deus sobre nossa vida, ela seja abundante cada dia, no crescimento, no conhecimento da palavra de Deus para a nossa bem-aventurança. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Todos vocês que estão assistindo e sendo instruídos pelas instruções do evangelista Wellington Ramos para o crescimento e edificação espiritual que Deus nos proporciona através da sua palavra. Fica na paz do Senhor Jesus.